ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Olá a todos, graça e paz. Nós somos a família Napoli, falando diretamente da Albânia. Queremos cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor. 2 Timóteo 4, versículo 1 até o versículo 5 diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nunca essas palavras foram tão necessárias e verdadeiras quanto hoje. Vamos louvar ao Senhor juntos? Jesus, salvação do seu sangue nos dá, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor, no labor sem cessar, a servir Jesus, com amor e fé e com oração,
bom Senhor, até que volte o bom Senhor. Dispõe de mim, Senhor. Olá a todos. Eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor. Uma alegria muito grande poder estar com vocês, participando desse trabalho, desse tempo. É um prazer poder estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Quero agradecer as orações de cada um e quero desafiar você que está me ouvindo, que está participando, a estar orando por nós. Missão se faz orando. A gente não faz missão sozinho, não existe isso. Nós estamos aqui na Albânia, já fazem mais de 3 anos que estamos aqui e nós temos desenvolvido um trabalho. Hoje eu estou falando aqui da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Dere Hapur, é porta aberta. A nossa igreja é uma igreja que está de porta aberta para receber todas as pessoas. Nós temos feito o trabalho aqui, nós estamos em Tirana, a capital. Nós temos aqui a nossa igreja e temos a fundação também, onde damos vários cursos, né? E temos o projeto de saúde também, que nós temos trabalhado não só aqui na Albânia, mas em vários outros países aqui da região dos Balcãs. Estamos plantando uma nova igreja num bairro mais afastado daqui, chamado Vachar, e temos orado desde o início desse ano por um novo bairro chamado Pascuchan, também é um pouco mais afastado daqui da capital, e nós temos orado para Deus começar um trabalho ali. Meus irmãos, são muitos desafios e eu conto com as suas orações. A gente precisa orar porque Deus tem nos chamado para servirmos a Ele e sermos instrumentos nas suas mãos, aonde nós estivermos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesse tempo nosso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. E nós vamos falar um pouco sobre esse chamado que cada um de nós tem. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, esteja orando pela Albânia. Esteja lembrando desse trabalho. Esse trabalho não faz sozinho. Nós precisamos de muita oração. Nós precisamos de mais trabalhadores, e nós dependemos da graça de Deus e temos vivido e visto o agir de Deus no nosso meio. Amém, irmãos? Então vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Até o versículo 3. E eu queria começar com uma pergunta. O quanto você está disposto a suportar para conseguir algo que você quer? O quanto disposto você está para ter uma boa família? O quanto disposto você está para ter um casamento feliz? O quanto você está disposto a suportar para dar um bom futuro a seus filhos? Quanto você está disposto a suportar para ter segurança na vida ou para ser feliz? É interessante isso, né? Eu estou fazendo esse tipo de perguntas, e quando fazemos esse tipo de pergunta, nós estamos falando sobre sofrimento. Quando eu digo o quanto você está disposto a suportar, eu estou
trazendo um questionamento sobre o sofrimento, uma relação entre a paciência, o suportar e o sofrer. Eu poderia falar diferente. Quanto sofrimento você suporta? E a palavra-chave que nós vamos falar hoje é sobre isso: suportar. Suportar. A perspectiva bíblica sobre esse assunto é muito interessante. O sofrimento é algo pelo qual cada um de nós passa. Ou nós passamos por um sofrimento, ou estamos passando por um sofrimento, ou vamos passar por um sofrimento. Essa é uma certeza na vida. Desde que Adão pecou e a terra foi amaldiçoada, e nós, então, somos pecadores por natureza, nascemos em pecado, temos essa natureza decaída, nós sofremos. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Você lembra lá em João 16:33? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo, tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos passar por aflições. E quando nós vamos falar um pouco sobre o chamado de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas, nós temos que passar a falar sobre o sofrimento. Esse texto que nós lemos, ele fala diretamente conosco. O autor de Hebreus, ele quer que nós entendamos muito bem como a fé pode e deve suportar todas as dificuldades, a fim de obtermos algo infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele começa o texto que nós lemos no primeiro versículo assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são, o que é essa nuvem de testemunhas? Para isso, a gente tem que voltar no versículo 11. O versículo 11, o capítulo 11, é o capítulo que fala sobre a fé e fala sobre os heróis da fé. Nós gostamos de chamar eles assim, os heróis da fé. Quem são essas pessoas? O capítulo 11 vai começar falando sobre a fé e vai mostrar aqueles que tinham vindo antes de Jesus, a começar com Adão, aqueles homens e mulheres que viveram na antiguidade. Ele fala sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, sobre Abraão e Sara, sobre Isaac, Jacó, José e tantos mais, Moisés. No versículo 32 ele fala assim: o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então a grande nuvem de testemunha são esses homens e essas mulheres que viveram antes. E por que eles são chamados heróis da fé? Por que a gente gosta desse nome? A Bíblia não chama de heróis da fé. Mas por que nós damos? Será porque eles eram melhores que nós? Porque eles eram mais santos que nós? Porque eles tinham poderes especiais? Na verdade, não. Eles são chamados de heróis da fé porque suportaram todas as adversidades e as aflições, crendo nas promessas de Deus. Eles não viram, mas pela fé eles esperaram e suportaram aquele que viria no futuro, o Messias prometido, o ungido de Deus, Jesus Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte: olhem para esses homens e mulheres que vieram antes de nós,
Estudem as suas vidas e vejam como eles resistiram até o fim. E agora é a sua vez. Agora é a nossa vez. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pois bem, nós temos uma carreira, nós temos uma corrida. É a corrida da fé, é a corrida da vida. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é deixar de lado todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, o pecado fica nos cercando e não deixa a gente continuar. Não podemos viver dizendo que cremos em Deus, mas viver como se Ele não existisse. Não podemos viver apenas da boca para fora. Eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, eu vou na igreja, mas a nossa vida não reflete isso. Muitos se dizem cristãos, se dizem temente a Deus, mas na prática são ateus. Vivem a vida como se Deus não existisse. Como se tudo dependesse de si próprios e como se a única fé, a única esperança, a única coisa que nós vamos ter é o que nós temos hoje, aqui agora, é o que eu consigo com a minha força, com o meu trabalho. Eu é que faço, eu é que consigo. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou falando aqui sobre o esforço, sobre o nosso trabalho. Eu estou falando sobre vivermos de uma maneira como se nós dependêssemos somente de nós. Como se Deus talvez estivesse lá longe, muito longe, e não se importasse com a gente. E todas as nossas atitudes e tudo aquilo que a gente faz é como se Deus não estivesse conosco. Se nós vivermos assim, em breve desistiremos desse caminho. Se nós não formos a semente que foi plantada no solo fértil, a semente que é plantada no meio dos espinhos, quando vem a dificuldade, quando vem as adversidades, quando vem o sofrimento, é como aquela semente no espinho, cresce, mas o espinho sufoca e morre. Sabe, uma vez, vou contar uma história para vocês. Uma vez, quando a gente estava indo lá para o Timor, e a gente chegou em um aeroporto para fazer essas mudanças, e a nossa mala estava muito cheia. E a gente não podia continuar a viagem com essa mala cheia. Então a gente teve que abrir a mala e literalmente começar a jogar fora as coisas. Isso aqui não vai precisar, isso aqui não, isso aqui eu... voltando do Brasil, a gente fala, eu quero levar isso, eu quero levar aquilo. Mas chegamos lá na hora, olha, com essas coisas não dá para continuar. Nós temos que tirar alguma coisa. E a gente começou a ver o que é o essencial. Nós já saímos do Brasil com aquilo que a gente entendia que era essencial. Agora nós temos que ver o que era o mais essencial. E é uma situação difícil, estamos num lugar que não conhece ninguém, com uma língua diferente da nossa, um país que não tem não temos nada ali, não conhecemos nenhum missionário. A gente teve que tirar coisas e teve que jogar fora. E é isso que ele está falando aqui. Desembaraçando-nos de todo o peso e o pecado. Nós devemos entender e abraçar essa verdade. Nesta corrida, teremos muitas lutas, muitos desafios, muitos sofrimentos. E se nós não abrirmos mãos
a mão dos nossos pecados, de todo o peso que nos atrapalha, nós não vamos conseguir continuar essa carreira. Tem um texto do apóstolo Paulo que tem tudo a ver com isso. Filipenses 3, 13 e 14, fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha que interessante. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa maior luta contra o pecado é a luta contra nós mesmos. Contra o pecado do nosso coração. E se nós não olharmos, não nos esquecermos das coisas que ficaram para trás, não avançarmos para as que estão diante de nós, nós não vamos conseguir prosseguir. É uma corrida que nós já começamos perdendo. E a gente não consegue vencer sozinhos. Então, meus irmãos, nós temos uma corrida, uma carreira que nos está proposta. Atrás de nós, ou olhando para o passado, nós vemos uma nuvem de multidão. E hoje a gente poderia até expandir isso, né? Ver os irmãos e irmãs, durante toda a história do cristianismo, até os dias de hoje, nós temos verdadeiros irmãos, heróis da fé, que têm vivido, e olhar toda essa nuvem de testemunha. E nós temos que deixar o pecado e tudo aquilo que atrapalha para trás. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Agora sim, nós podemos falar sobre o verdadeiro herói. Aquele que pode realmente mudar tudo. Aqueles homens, aquela nuvem de testemunha, eram de homens imperfeitos. Homens que viveram dependentes da graça de Deus. E pela fé suportaram e viveram o que viveram, tendo a certeza de que Deus estava com ele. Jesus, sim, é aquele que pode realmente mudar tudo. Olhando para Jesus, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo começa nele, tudo tem sentido nele. Todos aqueles heróis da fé, eles viveram suas vidas com seus olhos apontados para o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo. Sabe qual é o segredo para termos uma vida vitoriosa? Manter os olhos em Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Nessa corrida que nos está proposta, não podemos olhar para a direita, não podemos olhar para a esquerda, não podemos olhar para trás, temos que olhar firmemente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, diz o versículo 2, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhe bem, preste atenção. Em troca da alegria que estava diante dele, ele suportou a cruz. O caminho para a alegria passa pela cruz. O caminho da salvação passa pela cruz. Não tem outro caminho.
Não tem outra maneira de nós alcançarmos a verdadeira alegria e a salvação se não for pela cruz. Jesus suportou a cruz porque ele sabia da alegria que viria. Mas nós não podemos nos enganar, meus irmãos. O sofrimento de Jesus foi horrível, foi terrível. A morte de cruz é o pior tipo de morte que existe, meus irmãos. Imagine você ter suas mãos e os seus pés pregados numa cruz, numa madeira, e pendurado nessa madeira, sem roupa, totalmente exposto. Eu até hoje não vi um quadro, algo mostra, sempre mostra Jesus usando algum tipo de roupa, de vestimento. Jesus estava nu, ele estava totalmente exposto, todas as suas vergonhas expostas. Depois de todo o flagelo que ele suportou, ele estava todo machucado. Imagina aquele sangue escorrendo, irmãos, e ele não podendo fazer nada. Se imagina nessa situação, as moscas vindo e pousando no rosto, e você não ter condições de você limpar. O sangue escorrendo e aquilo incomodando e você não conseguir limpar. O sol forte batendo e você não consegue encontrar um lugar para se esconder do sol. Ou se tiver muito frio, não tem como você puxar uma coberta porque você está preso, amarrado. Talvez você já saiba disso. Na cruz, a pessoa morre porque não consegue respirar. Claro que a gente lembra do Covid nesse tempo que nós estamos vivendo aí. O que acontece é que a pessoa fica pendurada na cruz e o peito, porque a pessoa vai caindo, o peito vai esmagando o pulmão e a pessoa não consegue respirar. Então o que ele faz? Ele se levanta, por isso que está os pés, ele se levanta e aí ele vai ficando fraco de novo, vai ficando fraco, e aí o peito vai apertando e ele vai ficando sem respirar. E é por isso que no dia da morte de Jesus, os soldados romanos foram quebrar os pés, as pernas dos dois ladrões de Jesus. Mas quando chegou na hora de Jesus, Jesus já tinha morrido. É uma morte agonizante, extremamente dolorosa, e normalmente levava dias para a pessoa morrer. Às vezes eram 2, 3 dias e a pessoa ali lutando para conseguir até que ela morra. É uma morte é uma morte terrível. É uma morte que traz cheia de vergonha. É o pior tipo de morte. Jesus, talvez eu e você, a gente fica, não gosta de passar vergonha, não gosta de passar humilhação. Jesus se tornou humilhação. Ele tomou as nossas dores. Jesus tirou o nosso pecado, a nossa vergonha de nós e tomou para si. Sabe o que é a verdade, irmãos? Às vezes a gente não consegue suportar coisas tão simples quanto os problemas do dia a dia. Às vezes é um copo de água, a gente briga com alguém. Tá no carro, começa a brigar com a pessoa. Acontece algo em casa, às vezes por uma coisinha tão boba, a gente fica tão abalado. A gente briga com as pessoas. A gente fala, ai, que sofrimento, que difícil. E a gente esquece. A gente esquece que Jesus morreu de uma maneira tão terrível por nós. Na noite que Jesus foi traído e preso, ele orou assim:
Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aí quando vieram prender Jesus, aconteceu um fato interessante. Lá em João 18. Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Você consegue ver a atitude de Jesus? Pai, está difícil, está doloroso. Se possível fosse, afasta de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade. E aí quando Pedro vai querer fazer as coisas, não, vamos lutar, não vamos deixar. Pedro, eu vou beber o cálice que o meu Pai está me dando. Você consegue ver a atitude de Jesus? O qual, em troca da alegria, versículo 2, que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição contra si mesmo. Ele suportou tudo por causa da esperança, da alegria que o esperava. Ele suportou tal oposição dos pecadores contra ele por nossa causa, por sua causa. E qual que é o resultado? Ele está sentado à destra do trono de Deus. Ele foi glorificado. Ele sabia que ele precisava passar pela aflição, pelo sofrimento, pela cruz, porque após a cruz viria algo fantástico, algo fenomenal, algo que não existe precedentes na história e nunca vai existir. Depois que passou pela cruz, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E hoje eu e você temos salvação. Hoje eu e você temos paz com Deus. Hoje eu e você fomos declarados justos, nos tornamos herdeiros de Deus, somos chamados filhos de Deus. Essa é a alegria que lhe estava proposta. E é por isso que ele está sentado no trono, porque ele venceu a morte, porque ele venceu o pecado, porque ele é o nosso rei e ele nos dá a salvação. E sabe por que ele escreveu tudo isso? Sabe por que ele falou tudo isso? Olha o que diz o versículo 3. Para que não vos fatigueis desmaiando em vossa fé. Ele quer nos encorajar. Ele quer nos dar ânimo para continuar essa carreira. Nós temos uma carreira, mas é muito difícil. É muito trabalhoso. É muito sofrimento. Mas olha para Jesus. Olha o que Jesus passou e olha o que Ele nos deu. Olha o que Ele venceu. Olha para o passado, para aqueles que vieram antes de nós. Não é impossível. Porque nós estamos com os olhos fitos no autor e no consumador da nossa fé. Quantas vezes, irmãos, eu quis desistir de tudo? Quantas vezes passei por dificuldades que me fizeram querer desistir de tudo? Muitas vezes acha assim, olha, o missionário, ele é um homem fé inabalável. Meus queridos, eu vou ser sincero com vocês. Nem sempre a nossa fé é inabalável. Quantas vezes eu não precisei chegar na presença de Deus e falar, orar como aquele homem orou uma vez. Aumenta a minha fé, porque ela é muito pequena. Quantas vezes, irmãos, a gente, no começo do mês, e agora nós estamos no começo de mês, fiquei preocupado, fiquei ansioso,
no que vai acontecer. Ai, meu Deus, não vai dar para pagar as contas, não vai ter dinheiro para ir. Ai, o que vai acontecer com as minhas filhas? E aí, passados uns dias, eu tenho que chegar para Jesus e falar: Senhor, desculpa. Desculpa que o Senhor mais uma vez proveu. Desculpa porque eu não aguentei. Sabe, há momentos que é tão difícil na nossa vida, que a vontade que nós temos é de desistir. Já pensei em desistir da missão, já pensei em desistir do casamento, e já pensei, Senhor, por que eu ainda estou vivendo? Por que continuar vivendo essa vida de sofrimentos? E talvez você esteja passando por isso, ou talvez você passou por uma situação parecida. Mas sabe, meus queridos, eu cheguei à conclusão que se eu tivesse desistido de tudo, olha quantas bênçãos eu tinha perdido. Eu tenho as minhas filhas, 3 meninas lindas. Se eu tivesse desistido do meu casamento, se eu tivesse desistido de ser quem eu sou, de fazer o que seguir a carreira que me está proposta, eu não estaria vendo as minhas filhas. Se eu tivesse desistido do meu casamento, eu não estaria vivendo as bênçãos que eu vivo, a intimidade que eu tenho com a minha mulher e os prazeres e as dificuldades que a gente compartilha junto. Se eu tivesse desistido de tudo, eu não teria visto o agir de Deus lá no Timor-Leste, lá no sudeste da Ásia, aqui na Albânia, que a gente está vendo o agir de Deus. Meus queridos, minhas queridas, Jesus nos chama a suportar o sofrimento, porque Ele suportou e venceu. Mateus 16, de 24 a 26 diz assim: disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Jesus nos chama para nós carregarmos a nossa cruz. E somente Ele pode dar o chamado da cruz, porque Ele suportou a cruz, porque Ele pagou um preço tão alto por nós. Tem aquela música que a gente canta, né? Não saberei quanto custou os meus pecados lá na cruz. Nós nunca vamos saber quanto custou para Jesus. O valor todo de tudo que Ele passou. Deus está chamando eu e você para andarmos essa carreira da fé. E o que Deus quer de nós é que a gente fale desse amor, fale dessa alegria, fale dessa fé. Meus queridos, quantas pessoas no mundo estão sofrendo sem terem a oportunidade de colocar os seus olhos no autor e consumador da fé. Deus está te chamando para fazer a vontade dEle. Nós estamos vivendo uma pandemia e tantas coisas ruins têm acontecido no mundo. Essa semana foi a explosão que aconteceu em Beirute. Quantas pessoas morreram? Que tragédia! O que mais esse ano de 2020 nós podemos esperar? O que mais vai acontecer? Quanto mais sofrimento vai vir? Eu não sei, irmãos. Eu sei que esse é o momento de nós fitarmos, olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu sei que esse é o momento de não desistirmos. Esse é o momento
de não pararmos. Esse é o momento de continuar. Esse é o momento de andar mais e mais e continuar a carreira que está proposta. Meus queridos, esse é o momento da gente abrir a nossa boca e pregar de Jesus mais e mais. Não, mas a gente não pode agora. Meus queridos, é o momento de você mandar mensagem no seu WhatsApp, no seu Facebook. É o momento de você ligar para as pessoas. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. As pessoas estão com o coração abalado. Muitos estão sem saber o que vai acontecer. Que nos aguarda no futuro? Esse é o momento de você, de eu, chegarmos para pessoas e falar: olha, se alegrem, porque eu tenho boas novas. Não precisa perder as esperanças, porque Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, e nós temos esperança. E nós venceremos, porque Ele venceu. E nós receberemos alegria, e nós recebemos alegria e a salvação por causa dEle. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, enquanto estivermos nessa caminhada, nessa corrida, persevere no Senhor. Não se deixe abalar pelo sofrimento. Abrace o sofrimento. Passe pela cruz. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e segue o Senhor Jesus. O que vai vir do futuro? Eu sei o que vai vir do futuro e você sabe também. Jesus Cristo vai voltar. E Ele vai restaurar todas as coisas. Um novo céu e uma nova terra. Mas se eu ou você morrermos antes da volta de Cristo, meus queridos, quando nós fecharmos os nossos olhos neste mundo, num piscar de olhos nós vamos estar na presença de Deus e vamos ver a glória de Deus. E sabe, meus queridos, quando nós estivermos na presença de Deus, todas as coisas vão fazer sentido. A glória de Deus está tão próxima de nós, irmãos. Se nós pudéssemos, por um breve instante, ver a glória de Deus, você veria que está muito próximo. Pela fé nós conseguimos ver como está próximo. Então nós temos esperança. Então o Covid não nos assusta. Então explosões não nos assustam. Crises econômicas não nos assustam. Dor e sofrimento e perdas, por mais terríveis que sejam, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, não nos assustam, não pegam a gente de surpresa, porque os nossos olhos estão firmemente em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Eu vou terminar falando de uma poesia. Um poeta brasileiro, eu acho que você conhece essa letra. Ele escreveu algo muito bonito, que eu acredito só faz sentido quando na vida daqueles que estão com os olhos voltados para Jesus. Ele fala assim, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Pois é, meus irmãos, essa na verdade é a vida de alguém que tenha os olhos em Cristo Jesus. A vida é difícil, ela vai ser melhor em Cristo Jesus.
ela é bonita em Cristo Jesus. Então, meus queridos, vamos viver as nossas vidas perseverando no Senhor. O momento é agora, o dia é hoje, de você se voltar ao Senhor, de você deixar o seu pecado, confessar o seu pecado ao Senhor, mudar a sua vida e de você viver tudo aquilo que Deus tem para você. É sofrimento, é dificuldade, sim, mas com os olhos fitos em Jesus, nós vamos conseguir chegar ao final dessa corrida. E o final dessa corrida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Que possamos continuar firmes no Senhor Jesus. Os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai, crentes em Cristo, e as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.